Fala, seus parceiros da TI. Eu sou o Rodrigo Donha. E eu sou Misha. E sejam bem-vindos a Podesforce. Pera. Antes de começar o vídeo, aqui não é o João Kleber, mas a gente queria fazer um pedido para quem já é pasteleiro de longa data, para já comentar o que achou, deixar o seu like se gostou ou não. E para você que é pasteleiro de primeira viagem, assiste o vídeo todo, vê o que você acha do vídeo. Se você gostar, a gente tem um trato de você deixar sua inscrição, deixar seu comentário tanto positivo quanto negativo, e também deixar o seu like. E no vídeo de hoje não vai ser nem carne nem queijo, mas sim um especial relacionado a esse mês maravilhoso das mulheres. Então a gente fez esse especial para vocês. Onde gostaríamos de estar apresentando os melhores momentos das entrevistas, onde serão apresentados os melhores momentos das entrevistas que serão disponibilizados na íntegra nas próximas semanas com nossas entrevistadas que trabalham com Salesforce. E nessas entrevistas foram abordados alguns temas. Esses temas são basicamente trajetória e mudança de carreira, a sua experiência e rotina, os desafios na visão de uma mulher para a área de TI e algumas dicas que funcionam independente do sexo, para quem está começando, quer seguir adiante na sua carreira e esse tipo de coisa. Gostaríamos de agradecer desde já as convidadas que participaram das entrevistas, que foram, respectivamente, Aline Duano, Aline Francioli, Ângela Ramires, Luciana Oliveira e Lúria Borges. E também gostaríamos de agradecer a talvez quem não pôde participar por talvez o calendário ou outra razão que seja, e também agradecer até para os que apoiaram a gente, né, na construção desse vídeo, e esperamos que vocês gostem, e se gostar já sabe todas as normas que a gente tem aqui, então fiquem com os nossos melhores momentos. Então, eu comecei a minha carreira na comunicação social, fui jornalista há alguns anos, senti necessidade de fazer uma transição de carreira baseado no que eu penso hoje sobre carreira, família, estrutura, e pesquisei bastante, ouvi muitas pessoas também, conselho de veteranos de outras áreas, inclusive veteranos da tecnologia, e achei muito interessante. E eu falei, bom, acredito que se eu conhecer a área de tecnologia, entender se existe algum encaixe para mim, como que seria a minha atuação, como é o mercado. Fui primeiro para o CRM, aleatoriamente, fiz um curso rápido, achei que eu combinaria, que eu teria skills necessárias para poder conhecer melhor essa área, e fui. Entendi que... Eu trabalho com Salesforce desde 2011, comecei a trabalhar como estagiária, na verdade foi uma migração de carreira que aconteceu. Antes do universo Salesforce eu já tinha enfoque em CRM, só que era muito mais voltado para a área de qualidade. Eu fiz uma primeira faculdade de gestão da qualidade, trabalhava como analista de qualidade em atendimento ao cliente, e não estava satisfeita, comecei a fazer uma segunda faculdade em marketing, e surgiu uma vaga de estágio. Então pensei, vou dar aqui 2 passos para trás, para dar milhares para frente. E fui, me tornei estagiária, com 27 anos. Estou trabalhando na Salesforce faz 8 anos, mais ou menos. Eu sou colombiana, mas estou morando no Brasil, São Paulo, trabalhando com todos os projetos de Salesforce na nuvem de Health. Antes de eu entrar no mundo Salesforce, eu era desenvolvedora .NET, .NET. E aí estava trabalhando diretamente com uma empresa do agro. Depois mudei entre uma consultoria, primeiro com plataformas Oracle, e aí teve essa mudança por necessidade do projeto. Nas consultorias você sabe que tem muitos outros projetos, muitas tecnologias, aí surgiu a necessidade de eu aprender a Salesforce, comecei lá no Classic, fazendo algumas implementações,
Aí nessa consultoria fiquei uns 4 anos, mais ou menos, e tive a oportunidade de vir para o Brasil para trocar de consultoria. Tinha uma necessidade de profissionais Salesforce no Brasil. Eles me escolheram para vir só alguns meses para apoiar um projeto pontualmente. Mas fiquei, o projeto foi avançando, troquei de projetos e no fim fez a transferência para o Brasil 100%. Salesforce, ele caiu de paraquedas assim na minha vida. Quem conhece a minha história sabe. Eu fazia direito, fazia 3 anos de direito, e depois de uma perca muito grande, quando meu pai faleceu, eu vim passar férias aqui em São Paulo. Meu irmão é de TI, ele é DBA Oracle há muito tempo. E aí a gente conversando, o mês virou esses 8 anos e meio aqui já morando, e ele me convenceu a fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Eu sempre tive facilidade em mexer com o computador desde quando eu era pequena, né? Ele tem influência nisso. E eu falei, beleza, vamos lá, vou fazer um semestre, se eu não gostar, eu volto para Belém, né? Então, falei assim, vou tentar. E nesse vou tentar, um dia me inscrevi para um estágio numa empresa e me ligaram para fazer uma entrevista de um tal de sales blá blá blá, que na hora não entendi nada. Tipo, falei, beleza, vou para uma entrevista. Só entendi que era de qualidade. E aí fui pesquisar, meu irmão me ajudou aí preparada. E a minha carreira em Salesforce, ela não começou como funcional em si, eu comecei como Quality Assurance, e pela curiosidade, por tudo que a gente vai vivendo no dia a dia de teste e tudo mais, eu fui para esse lado de funcional. Então, a gente pegava aquele workbook que tinha muito antigo da Salesforce, que tinha mais de 200, 300 páginas, e foi assim que eu fui estudando, né? Comecei assim, acabou o estágio, fui para outro de Quality, não tinha nada a ver com Salesforce, e um dia uma pessoa apareceu no meu Instagram, assim, falando, cara, você fazer estágio comigo, ela já era consultora, e falou, você quer fazer uma entrevista? Eu estou numa empresa e eles estão precisando de gente funcional. Eu falei, ué, mas como que eu vou entrar, né? Não, você começa como júnior, vem fazer uma entrevista. E foi assim que eu virei a chavinha. Há 2 anos que eu comecei como freela, ali focada no Trailhead. Na verdade, eu fiz transição de carreira para esse mundo maravilhoso de Salesforce, né? Então, assim, eu ainda estou naquela fase do encantamento, estou, assim, engatinhando ainda por estar há pouco tempo, eu acho, mas, assim, extremamente apaixonada e ainda motivada. Eu era da área contábil, financeira, né? Fui formada nessa área, atuei por 13 anos. Assim, era uma área que eu amava, assim, atuar, eu gostava bastante, mas, assim, é uma das áreas que a tecnologia veio ali, meio que começou a tirar ali um pouco da vida do contador, que até então era o contador que fazia tudo, de repente a tecnologia veio, o contador só serve ultimamente para assinar, e eu me vi, assim, sem perspectivas, né, profissionais e tal, eu corri um pouco para o mundo financeiro, eu fiquei na área de controladoria, custos, tentando me achar ali. Aí tinha uma pessoa próxima a mim do mundo Salesforce, eu falei, caramba, mas isso não é para mim, isso é muito difícil. Eu falei, não. Aí eu vi a pessoa, quanto mais ele se esforçava, mais ele crescia, eu falei, quer saber? É o que eu quero para minha vida, eu quero me esforçar e eu quero estar num lugar que me dê oportunidades para crescer. Aí o que eu fiz? Eu pedi demissão da empresa que eu estava, e como eu era zero de inglês, eu peguei toda a minha rescisão, fui para a Inglaterra, fiz um intercâmbio de 1 mês, gostaria de ficar mais, mas né, proporcionou isso. Fui sozinha, meti a cara, fiquei 1 mês lá, dei um up no meu inglês, porque o meu básico era bem básico, era só The Books on the Table. Aí eu retornei já num nível bacana, né, que esse 1 mês lá deu para melhorar bem, né, e meti a cara no Salesforce, no Trailhead, fazendo trilhas e trilhas e trilhas. Aí eu percebi uma coisa, contabilidade é difícil, bem mais difícil que tecnologia. Salesforce não é fácil, sim, mas contabilidade é bem pior, né? Bem pior. Então, se eu for incapaz de atuar nessa área por tanto tempo, mesmo assim amar,
Salesforce, então, está sendo um paraíso, né? Sem contar que não tem aquelas coisas de fechamento de mês que a gente tem que virar à noite fechando o mês, que os contadores vão entender. E, assim, e é tão apaixonante, e é tão gostoso. Então, assim, eu estou motivada. E, nesse começo, eu estudando, eu consegui pegar uns freelas, né, através dessa pessoa próxima a mim. Logo depois, eu fui convidada para trabalhar numa agência de loyalty, né? Aí foi quando começou a brincadeira mais séria, né? Com o Salesforce. Falei, caramba, né? Que delícia, né? Eu gosto de desafio, gosto de me sentir desafiada. E, assim, eu iniciei pelo perfil de funcional, né? Que, assim, eu achei algo assim, mais próximo da minha vida. E eu falei, bom, eu vou começar por aqui. Só que a hora que eu entrar, eu quero dar uma passeada geral para ver que caminho eu quero seguir aqui dentro, né? Eu faço absolutamente tudo que um analista funcional hoje faz. Escrita de história, análise de requisitos de software juntamente com o cliente. Obviamente que na minha posição de analista funcional júnior, né, eu executo essas funções dentro do meu escopo. Escrevo história funcional, já brinquei de escrever algumas tasks também, desenvolvo e faço cenário de testes e também testo. De tudo um pouquinho. É bem desafiador. Bom, eu, desde o início, desde a primeira empresa, eu peguei no ramo eu peguei na atuação de sustentação, né? Muito forte em sustentação, muita criação de campo, muita customização, regras de validação, o instinto Process Builder, que agora é tudo Flow, né? Então, o Flow ali já estou me entendendo com ele, já estamos ali no relacionamento bem sério com o Flow. E alguns problemas de dash, relatórios, coisas assim. Esse é o meu dia a dia, né? Descobrir ali onde está dando o problema, né? Chama um colega quando necessário, quando alguma coisa relacionada à classe de testes, como eu ainda estou estudando para entender essa parte assim, de desenvolvimento. E o bacana é que sempre tem gente para ajudar. Isso que é o bacana, né? Em todos os lugares que eu trabalhei, né, quando precisei de ajuda para atender algum... Iniciei como estagiária, como comentei, né? Eu era uma pessoa com foco de carreira em negócios, processos. Então, a gente é o que é chamado nesse universo Salesforce de um analista funcional, um Salesforce funcional. Como estagiária, eu fazia toda a parte de BPM, de entendimento de processos, me tornei, então, uma analista funcional, depois consultora funcional, líder funcional, e existem vários níveis, né, para a gente poder ir atingindo durante todo esse percurso, esse trajeto de carreira. O meu ápice para a parte de projetos, onde eu mais me identifiquei, foi a parte de liderança funcional, onde eu estava lá literalmente executando a liderança dos projetos, fazendo a interface entre cliente e equipe, traduzindo requisitos em palavras mais técnicas, porque aí já tinha um conhecimento um pouco melhor, mas estava o tempo todo aprendendo. E toda a parte de documentação, parametrizações, apresentações de demo, toda essa parte acaba sendo uma das minhas responsabilidades para garantir que o contexto ele tivesse a qualidade esperada. Então, desde a captação do requisito, a documentação desse requisito, parametrizações ou apoio na parte de desenvolvimento para explicar para o desenvolvedor o que ele deveria fazer, e aplicação de testes, criação de manuais, materiais de treinamento, tudo isso o consultor funcional do Salesforce ele é capacitado para fazer. Eu sempre falo que a minha função hoje em dia é levar um pouquinho da porrada do cliente para o time não ter que sofrer isso, né? E também saber ter um time de conversar, de entender, né? Então, hoje em dia, o que eu faço? Vamos dizer que eu entre num projeto que ele é de service. Então, como líder técnica, eu olho tudo que vai ser desenvolvido, se vai ter algum impacto, eu converso diretamente com os arquitetos que estão no projeto, com os devs, os funcionários, dizer, gente, isso daqui se a gente fizer, olha, estou levantando a mão já, pode dar algum BO lá na frente, em relação a tempo, estimativa, não concordo. Então, eu tenho um contato geral com todo o time que fica desenvolvendo, né?
principalmente com o arquiteto, e se for um projeto mais antigo, de ter esse cuidado, de saber o que está acontecendo, ou por que o cliente às vezes pediu uma coisa que a gente olha assim e fala, gente, por que fizeram isso? Né? É muito comum a gente entrar num projeto que já tem 1, 2, 3 anos e a gente falar por que customizaram uma coisa que é tão simples, né? E aí quando a gente olha para o cliente, às vezes a gente entende de saber que o cliente ele queria algo que não existia naquela época e hoje em dia possa existir. Eu já passei por isso e tiveram que customizar, né? Essa é uma parte, né? A segunda parte que tem é quando a gente tem que ter o contato direto com a parte de gerente, de diretor, toda a camada que está acima, né? É como se eu fosse um meio termo ali entre a comunicação, entre um gerente para passar para o time, de que seja uma forma que não seja tão agressiva, de que tenha um cuidado, né, com as pessoas, e ao mesmo tempo passar coisas que eles sofrem para cima, que às vezes eles não conseguem enxergar. Quem está no nosso dia a dia é muito diferente. Infelizmente, às vezes, por ter vários projetos e os gerentes e diretores não conseguirem estar naquele dia a dia de quem está desenvolvendo, eles não conseguem passar isso. Às vezes, o time que está embaixo, se for muito júnior, ele não consegue nem a forma de falar. Então, eu sou um intermédio. E aí vem a parte que eu mais gosto, é a parte de cuidar desse time, né? Quem me conhece, quem já passou comigo em projeto, esse quadro aqui é um presente, né, que eu tenho. O foguete não tem ré é uma frase que eu uso diariamente para quem passou comigo em projeto, para quem está comigo como eu sou people lead, né, aquele coach ali de carreira. O foguete não tem ré, ele tem um sentido de que quando você quer alguma coisa, você tem que impulsionar e ir com vontade. Independente se seu foguete vai parar no caminho, se ele vai um pouquinho para a esquerda, se ele vai dar ré também, mas você tem que impulsionar, né? E o meu time, todo mundo fala, eu sou mãezona. Então, eu não tenho um time, eu tenho filhos. Eu sou muito feliz por isso, porque eu gosto dessa parte de pessoas. E na pandemia, foi uma parte de pessoas que a gente teve que ter um tato muito maior. Quem está ali em liderança. Tem pessoas que têm filhos, tem pessoas que têm 2, 3 filhos, tem filho, cachorro, sogra, papagaio morando junto. Tem pessoas que não conseguiram se adaptar realmente ao home office no início, de dar um burnout, de dar muito cansaço, de ficar muito estressado, de gerar ansiedade. E isso faz parte do nosso trabalho como líder ali nessa gestão. Hoje eu sou arquitecta Salesforce, dou projetos com a área da saúde. No dia a dia é muitas reuniões com o cliente, entender um pouco a necessidade do negócio, desenhar as soluções, entender a ferramenta e conseguir essa harmonização entre o negócio, a necessidade e a ferramenta, todas as funcionalidades, apoiar o time, conseguir orientar ele para fazer essas implementações que ajudem ao cliente. Olha, ser mulher na área de TI, eu acho que em qualquer área que há 10 anos atrás era muito, vamos dizer assim, 90% de homens, né, liderando, é muito difícil, né. Quando eu comecei minha carreira em TI, eu falava assim: "Gente, eu fico perdida", porque quando você é mulher em TI, você começa a olhar algumas coisas com um olhar de people, de carinho, de cuidado, que às vezes o homem é natural, ele não tem, ele é muito mais racional, né, aquele VOF 01 é muito, 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 ainda mais para um dev, gente. Um dev, você às vezes não consegue conversar com ele se você não for muito direto. Então, sim, já sofri preconceito, já tive problemas com pessoas que eu era líder e era a pessoa que estava embaixo, né, ali. Isso é normal em algumas situações, mas eu aprendi muito com algumas mulheres que eu lido hoje em dia, de gerente e direção, de que a gente tem que saber enfrentar.
é a forma que a gente vai falar, é a forma que a gente vai se impor e fazer que as pessoas respeitem que do outro lado também pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa que é homossexual, pode ser um transgênero, independente. Isso daqui não vai fazer o meu trabalho. Não é a Aline em si por ela ser mulher, é o profissional. Então, tem que ter um cuidado, né? Assim como às vezes a mulher, quando a gente fala, as pessoas interpretam por a gente falar um pouco mais alto, que a gente está com raiva. Isso foi muito com o time e com o tempo e com a maturidade de virar sênior, de virar líder, que eu fui olhando de como eu deveria me portar, até onde eu posso brincar com alguém do time, porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Mas não é algo que eu fale para qualquer mulher, tipo, desista de ter uma carreira em TI. Jamais. Esse desafio vale a pena, principalmente quando eu falo que hoje em dia eu olho para trás e vejo que já deixei tanta gente aí e que está com uma carreira assim, tipo, fenomenal, e isso me dá muito orgulho de dizer assim, nossa, não desisti, né? Bom, nesse sentido, eu acho que sou muito afortunada, porque eu sempre trabalhei com homens e até agora não tenho alguma dificuldade por ser mulher. Porém, eu sei que a gente tem que saber posicionar, tem que falar com seu trabalho. E eu acho que isso é o mais importante. Fora de ser mulher ou não, o trabalho é a sua carta de apresentação. É como você se projeta na frente do cliente, dos seus colegas. Então, desafios como mulher, talvez, mais na parte pessoal, de tentar ter esse equilíbrio, porque eu sou muito perfeccionista e sou muito comprometida com o meu trabalho, mas ao mesmo tempo não posso deixar do lado a parte pessoal, o cuidado comigo mesma, com a casa. Então, acho que o desafio maior é esse, ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Bom, até uma das coisas que me fez apaixonar primeiramente pelo Salesforce foi a questão do conceito Ohana, né? De não ter preconceito por mulher, por idade. Gente, eu fiz transição de carreira agora, aos 40 anos, entendeu? Então, assim, mulher, 40 anos, para a área contábil, eu já estou assim, há 5 anos, né? Em 5 anos eu estou fora desse mercado contábil, por exemplo. Dentro do Salesforce, não. Entendeu? E assim, o meu desafio, na verdade, ainda está sendo, no caso, a linguagem, né? Que eu venho moldada da linguagem contábil, então, assim, termos técnicos de tecnologia dentro do Salesforce é algo assim que às vezes eu paro e falo, opa, peraí, né? E assim, fora isso, eu não posso dizer que tem algo assim que tenha me desafiado muito, porque o desafio é o que me motiva. Então, assim, a cada cliente novo, por exemplo, a cada demanda nova, ou a responsabilidade de um cliente em especial, por exemplo, a primeira empresa que eu entrei, a menina dos olhos, o cliente menina dos olhos foi passada para mim em um determinado momento, e eu, como júnior ali, fiquei responsável pela menina dos olhos. Foi um grande desafio, sim, fiquei com um pouquinho de medo, mas, assim, essa parceria desse mundo me deixou levar esse medo de uma forma mais confortável, né? E hoje, começando nessa outra empresa que eu estou recentemente, eu fui tão bem acolhida que toda hora que vinha alguma coisa eu falava, caramba, e agora? Como que eu vou conseguir atuar nesse cliente? Sempre vem alguém e me dá o suporte. Então, assim, acho que o desafio maior mesmo foi tomar dessa decisão da transição de carreira mesmo e, o principal, a decisão. Não vou permitir que não dê certo. Entendeu? Eu determinei que eu ia fazer essa transição e era isso que eu queria para minha vida, porque eu quero crescer. Então, assim, o desafio maior foi comigo mesma. Aí o resto foi alguns detalhes, igual eu te falei, a linguagem técnica tal, que eu ainda estou aprendendo. Não tenho vergonha de errar, né? Meto a cara e falo, errei, falo, não sei, quero aprender, entendeu? É isso. O que eu observo é que a tecnologia hoje ainda é formada por homens. A maioria ainda é homem, mas a mulherada está chegando com muita força e eu não vejo o empregador nessa posição de querer só contratar homem. Na verdade, eu vejo as indústrias de tecnologia com a cultura, o novo código da cultura que a gente precisa ter hoje no ambiente corporativo. Eu vejo que a tecnologia está muito avançada nesse aspecto. Eu não sei se por uma necessidade de mercado,
Eu não sei se por uma disrupção mesmo desse mercado, desse setor, mas o trabalho remoto, as possibilidades que eles dão para pessoas de diferentes ideologias de gênero, mulheres grávidas, com filho pequeno. Minha filha aparece direto nas calls, que ela chega, acorda, vai lá, e o pessoal, ei, que linda e tal, e o que me faz me sentir à vontade. Ela faz terapia toda semana, eu tenho essa flexibilidade de levá-la numa situação de entendimento que eu me sinto muito confortável, que a empresa tem essa compreensão, que eu tenho esses compromissos com ela como mãe, me sinto muito à vontade de conduzir a criação dela e trabalhar, e obviamente que eu concilio as horas, preciso trabalhar final de semana, preciso fazer uma hora extra, não existe problema nenhum em relação a isso, porque existe uma flexibilidade, então acho isso muito bacana, e do que eu tenho de experiência para compartilhar até hoje, com a tratativa da minha empresa comigo e com os demais colegas, eu não noto muita diferença, não. Quando eu entrei, eles me perguntaram onde eu queria trabalhar, onde eu queria estar alocada, eu observo que eles me demandam, me aproveitam dentro daquilo que eu tenho hoje para oferecer, não vejo diferença para colegas do sexo masculino, vejo mulheres entrando a todo momento, a empresa, a consultoria está sempre contratando gente. Eu, de imediato, não observo essa diferença. Acredito que o mercado ainda tem mais homem por uma questão de passado, mas hoje mudou bastante e tem muita mulher entrando aí, fazendo a diferença. A gente vem com as nossas características e incrementa naquilo que somos mais qualificados naqueles detalhes que os homens, né? Assim como os homens também têm o seu incremento naquilo que eles são mais qualificados. Sinceramente falando, existe um pequeno diferencial ainda, tanto que o mercado ele já pegou essa sacada, existem várias iniciativas de inclusão, não só sobre mulheres, né? A gente está falando aqui de inclusão de diversidades, mas para mulheres também. Eu não sou formada em tecnologia, mas eu tenho uma amiga que na sala dela, numa sala de 50 pessoas, tinha ela e mais 2 meninas, e ela fez ciências da computação. Então, assim, é um caminho ainda que está sendo perseguido. Eu acho que as mulheres elas precisam demonstrar garra e determinação para poder realmente garantirem esse espaço que é tão merecido, porque o que acontece? É uma questão muito cultural. A gente está vendo aqui um ambiente predominantemente masculino, mas por que não deixar ele um pouco mais rosa? E é legal porque a mulher ela traz essa visão um pouco mais detalhista, feminina, digo isso porque acredito que seja dessa forma, e isso tem muito a somar, né? Para uma solução como um todo, para o cliente, para a melhor solução final. De desafio que eu enxergo é muito essa parte da diversidade, acho que é um caminho, mas que está num excelente caminho, a gente está aqui em crescimento exponencial, as mulheres estão ganhando espaço, estão lutando muito por isso, precisa trabalhar mais o aspecto de conhecimento para garantir, né? Ter para trocar, quando tiver numa conversa de igual para igual. Vai de cabeça, mulherada, acredita que é sucesso, que vai dar certo, independente de filhos, independente de ser mulher, independente do fator idade, que o mercado julga muito a gente, muito, muito. A idade fértil da gente é levada em consideração em todas as áreas, e aqui dentro não. Então, mulherada, se vocês querem sucesso, se vocês querem numa empresa que vocês podem trabalhar, se dedicar remoto, estando perto dos filhos, obtendo sucesso à medida que vocês forem se dedicando, quanto mais certificações tiverem, quanto mais vocês investirem em conhecimento tiverem, vocês vão ter o retorno todo para vocês, né? E o céu é o limite dentro do seu esforço. Você sonhar, você pode realizar, você se dedicando ao trabalho, tudo bonitinho, certinho, dentro do conforto da casa de vocês. E assim, eu recomendo mesmo de todo o meu coração, para quem quer chegar em algum lugar, né? Quem tem essa ambição de crescer, aqui é o lugar, independente de qualquer outro fator. Bom, o que eu posso dar de dica é, não importa o que aconteça, ou que qualquer pessoa fale para vocês agora, estudem, façam a faculdade. Hoje em dia, no LinkedIn, no YouTube, tem um monte de lugar que está fazendo bootcamp, que está ensinando.
Canal, principalmente, assim, às vezes, gente, eu tenho dúvida, procure em canais, né? É você acreditar em você mesmo, é você olhar para pessoas que estão dentro da carreira, principalmente, que possam ser alguém que vai ser um espelho. Eu tenho várias pessoas assim. Olhem no LinkedIn, pessoas que inspiram. Chame os meninos, perguntam para eles, eles vão saber indicar quem possa conversar, porque tem visão diferente. Bom, a Salesforce é uma área muito ampla e a Salesforce você tem muitas ações para executar. Você não tem que se sentir talvez intimidada porque é uma área com muitos homens trabalhando ou é uma área que não seja muito conhecida. Ao contrário, tem muitas coisas para aprender, tem muita documentação, pode se desenvolver em diferentes áreas, indústrias, então tem amplias zonas para você conseguir se desenvolver. Então não tem que ter medo, sempre tem um apoio de muitas pessoas, porque é uma comunidade muito ampla. Vão com vontade, sejam curiosas, procurem desenvolver a capacidade do autoestudo, se vocês ainda não tiverem, porque a plataforma, ela hoje tem muitos artefatos para você ter o autoestudo, o autoaprendizado. Aproveitem esse momento, porque é um momento em que realmente as mulheres estão ganhando espaço, tem uma série de iniciativas, procurem caminhos, as empresas elas estão abrindo esses caminhos, mas acima de tudo vão, não fiquem esperando, corram atrás. Então, eu diria para conhecer o mercado e ver quais são as tendências para esse ano e focar nisso. Estudar para admin, se eu não conheço, que é o primeiro, é a base, mas já começar a me especializar numa ferramenta que vai ter uma necessidade de mercado para esse ano.